Meus prezados irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos aqui mais uma vez nessa semana de propósitos, falando sobre inveja. Deus tem colocado uma palavra baseada na Bíblia Sagrada sobre esse assunto e nós estamos compartilhando com os irmãos, com a igreja, com todos aqueles que tiverem acesso a esta live, a este vídeo, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, somos gratos a Ti pela oportunidade de estar mais uma vez na Tua presença. Nos cobre com Teu sangue, que o Teu Espírito possa remover tudo aquilo que não pertence. Jesus, que venha se alojar perto de nossas vidas, perto da vida da igreja, perto da casa, perto de tudo dos Teus filhos. Nos guarda, nos livra de todo o mal e nos ajuda nesse dia, em nome de Jesus. Meus irmãos, queridos e amados irmãos, espero que a tua vida esteja sendo edificada. Não que nós queremos nos gloriar naquilo que nós estamos falando, mas que Deus possa te alcançar com aquilo que realmente você tem necessidade de ouvir para sua edificação, para teu elevo, para teu crescimento e desenvolvimento espiritual, e profetizo mais ainda, para que você tenha a sua salvação garantida em Cristo Jesus. Como se comportar com relação à inveja? O que Deus diz sobre a inveja? A palavra de Deus diz, em um dos versos dos mandamentos, dos 10 mandamentos, Êxodo 20, 17, assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Deus diz que a inveja é pecado. Meus queridos e amados irmãos, o pecado afasta o homem de Deus. Então, se nós cometemos, se nós praticamos algo que é pecado aos olhos, são abomináveis aos olhos de Deus, nós colocamos em risco a nossa salvação. Então, Deus diz, não é o pastor Elias, não é a igreja, não é meus irmãos, que a inveja é pecado. Nos textos bíblicos, todas as referências sobre a inveja têm uma má conotação. Esta palavra confronta as pessoas. Esta palavra faz mal às pessoas. Ela quase sempre é referida como zelo, ciúmes, e sempre no mau sentido da palavra. Quando você fala de inveja, ela soa um pouco mal aos teus tímpanos, aos teus ouvidos. A inveja é um sentimento forte e mau que a pessoa tem de querer possuir o que é dos outros. Preste bem atenção, é um sentimento egoísta por parte da pessoa. Pessoa egoísta geralmente é aquelas pessoas que só pensam nelas, só querem as coisas para ela, não pensa no seu irmão, não pensa no seu próximo. Fica sempre querendo trabalhar em si, talvez até da desgraça dos outros. Ao invés de levantar, esticar a mão para abençoar o teu irmão, por causa da inveja, por causa do egoísmo, por causa do ciúme, ele não estica a mão, ele te empurra mais para o abismo, mais para o buraco. E que Deus possa nos guardar destas coisas, dessas pessoas. Há muitos textos que nos aconselham não sermos invejosos, justamente por ser ele um sentimento mau. A inveja também está ligado à cobiça, faz parte, como eu já disse, dos 10 mandamentos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. A inveja faz as pessoas se esconderem atrás de uma liderança,
atrás de uma responsabilidade que ele tem, com medo de perder. O invejoso, ele tem medo de perder. Deus colocou algo aqui no meu coração nesta manhã para comentar aqui como observação nesta nossa breve reflexão. Quero incluir aqui, nesta palavra inveja, nesta palavra cobiça, infelizmente existe aqueles que se dizem líderes religiosos, que se dizem, entre aspas, pastores. Quando eu falo isso, eu falo daquelas pessoas que verdadeiramente não foram chamadas, têm dúvidas do seu chamado. O seu chamado não está solidificado, não está baseado na palavra, ele foi consagrado a alguma liderança, ao ministério de pastor, por um apadrinhamento. De repente ele é empresário, o seu dízimo é melhor do que o outro irmão. Existem essas coisas, infelizmente. O camarada é separado para o ministério de pastor. Estão estragando as pessoas, colocando eles numa liderança aonde ele não foi chamado verdadeiramente para aquilo. Ele não experimentou ainda. Chegou de repente na igreja. Eu não estou menosprezando aquelas pessoas que têm capacidade, que Deus tem dado capacidade, mas as pessoas que são separadas dessa forma, que o chamado ainda não chegou na sua vida, não esperou, né, ainda. Às vezes as pessoas adiantam aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, acabam cometendo erro. Como é que ele cresce? Cresce cobiçando as ovelhas do seu ministério vizinho, dá em cima, telefona, vem para cá, coloca defeito do pastor na liderança das pessoas. Isso é cobiça, isso é inveja, isso é pecado. Nós precisamos de obreiros verdadeiramente chamados, experimentados, que tenham vivência material, espiritual na obra, para ganhar almas. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar a resgatar pessoas do pecado, do abismo e também do ciúme, da cobiça. Não fica dando em cima de ovelha dos outros, com medo do seu ministério crescer. Isso é cobiça, isso é inveja e isso é pecado. A Bíblia diz, Deus diz que a inveja é pecado, mas quando o líder, quando o pastor, quando o homem verdadeiramente de Deus tem uma vida consagrada, uma vida de oração, tem convicção das promessas, das profecias de Deus se cumprir na sua vida, ele não tem preocupação com nada. Às vezes fica disseminando no ouvido das ovelhas do outro ministério, e aquelas ovelhas, nesse tempo de crise, infelizmente, nesse tempo de pandemia, estão fracas na fé, acha defeito no seu pastor, acha defeito na sua igreja, e acaba se ajoelhando, se prostrando diante de convites de pessoas que não têm compromisso com a obra, estão cobiçando, estão invejando aquilo que é do seu próximo, aquilo que é do seu vizinho, do ministério vizinho, da igreja vizinho. E isso é inveja, cobiça, e é pecado. O homem de Deus que tem chamada não se preocupa com essas coisas. A sua vida, o seu ministério, a sua igreja está pautada na palavra de Deus. Uma que Deus não dá de presente igreja para ninguém. Deus não dá a igreja de presente para pastor. Deus dá pastor para os rebanhos. Deus dá pastor para a igreja faz do pastor o que ela quer, claro que dentro da palavra de Deus, porque ela precisa, a ovelha precisa de pastores compromissados. Agora, se pesca aquário daqui, dos outros, se chama a ovelha dali, vem para cá, porque seu pastor não faz isso, eu sou mais moderno, eu sou mais isso, sou mais aquilo, cobiçando, pecando, né? Flertando as ovelhas do seu colega, você está cometendo um grande pecado e a sua chamada, ela está em dúvida diante de Deus. Mas a chamada que tem Deus que chamou, a chamada do homem de Deus, que tem Deus que assina embaixo por aquilo que ele fez na sua vida, ele não tem preocupação, porque quem levanta o homem na sua chamada do seu ministério é Deus. Eu estou dizendo isso porque infelizmente isso existe. Eu sou feliz porque eu tenho muitos amigos pastores, principalmente na cidade, onde temos a igreja sob a nossa responsabilidade, temos uma certa afinidade um com os outros, não ficamos ameaçando
as ovelhas dos nossos amigos, dos nossos colegas pastores, ou até parabenizo, mas tem aqueles fracos, tem aqueles que se prevalecem da fraqueza, da fé que está em jogo nesse período, então, de crise sanitária e fica dando em cima das ovelhas dos outros, por inveja. Fica com medo do seu ministério não crescer e fica pescando de aquário. Precisamos pregar a palavra de Deus para que a obra se granjeie, para que a obra se prospere, para que a obra cresça e o nome do nosso Deus seja glorificado. O sentimento de inveja nos leva a pecar. Fazemos coisas que até podem ser condenadas pela lei. Quando o apóstolo Tiago fala sobre as guerras que acontecem, ele diz que elas são resultado de um coração invejoso. Por isso é muito importante tomar cuidado com esse tipo de sentimento. A Bíblia diz que dos nossos corações saem as decisões da vida e nós temos que ter cuidado com o coração invejoso. Olha bem, o que a Bíblia nos aconselha quanto a esse sentimento chamado inveja, ciúme, cobiça de ficar de olho nas coisas que não são nossas. Salmo 37:1 diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Não fique preocupado com aquelas pessoas más, com aquelas pessoas que te invejam, que aquelas pessoas que maquinam mal contra a sua vida espiritual, contra o seu ministério. Não tem inveja dos perversos, porque a justiça, a vingança não pertence a ti, pertence ao Senhor. Provérbios 23:17 diz assim: não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor, que possamos temer ao nosso Deus. Não segue, veja bem, não segue os seus caminhos, quer dizer, o caminho dos invejosos, os caminhos dos ímpios, dos perversos. Ganhe ele, ore por ele, ame ele. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. A inveja apodrece os ossos. Olha o que diz Provérbios, capítulo 14, verso 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece, destrói os ossos. Ela pode ser incontrolável. Por isso que nós precisamos ter cuidado com a inveja. O rancor, Provérbios 27:4, o rancor é cruel e a fúria, preste bem atenção aqui, o rancor é cruel e a fúria é destruída, mas quem consegue suportar a inveja é quase que praticamente difícil, só Deus para nos guardar. A inveja traz confusão e toda espécie de coisas más, de coisas ruins. Tiago 3,16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Temos que ter cuidado, meus queridos, com a inveja. Temos que ter cuidado com o ciúme, porque destrói, até mata, se nós não tivermos cuidado. Também podemos ser alvo da inveja. Nós podemos, como eu acabei de dizer, ser alvo. Quando você está bem, comprou uma boa casa, comprou um bom carro, você está crescendo, tem um bom emprego, Deus ia abrir uma porta boa, tem uma liderança na igreja que está prosperando, tem uma coordenação na igreja que está prosperando, Deus está te abençoando dentro do teu ministério, você pode ser alvo da inveja. Nós podemos ser alvo da inveja. A inveja de outra pessoa pode causar problemas em nossa vida. Quando essa pessoa se vira contra nós e tenta nos fazer mal, mas a Bíblia diz que a vingança não é a solução. Não vingue com suas próprias mãos, com as suas próprias palavras, com seus próprios méritos, aquelas pessoas que estão lhe fazendo mal. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Nós não devemos procurar nos vingar, mas deixar isso com o Senhor. Vingança nem sempre é sinônimo de justiça. Devemos orar por quem nos persegue, mostrar amor,
mostrar afeto, mostrar carinho. Lucas 6, 27 e 28 diz: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, preste bem atenção, ame os seus inimigos, façam bem os que te odeiam, abençoe os que te amaldiçoam, orem por aqueles que o maltratam. Eu vou ler de novo para que isso fique refletido dentro da sua mente, dentro do teu coração. Lucas 6, 27 e 28. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame aos seus inimigos. É difícil, né? Mas você tem que amar. Façam bem os que te odeiam. É difícil, né? Olhar para a cara, para o rosto daquela pessoa que está falando mal de você, que está cobiçando as suas ovelhas e falar: mas eu preciso amar, eu preciso orar, eu preciso subir monte e colocar essas pessoas verdadeiramente na mão de Deus, porque a justiça pertence ao Senhor. Abençoe aos que te amaldiçoam. Olha que dificuldade. Orem por aqueles que te maltratam. Não tem jeito. Nós precisamos orar por essas pessoas para que Deus possa guardar eles na sua presença. Algumas pessoas na Bíblia que tiveram problemas por causa da inveja. Veja bem, Raquel, por não poder ter filhos, culpando ao seu marido Jacó. Quando Raquel viu que não podia, que não dava filhos a Jacó, ela teve inveja da sua irmã. Se você ler todo o capítulo 30 de Gênesis, você vai entender uma série de besteiras fora da direção de Deus que Raquel fez por ter inveja, por ter a sua madre cerrada. José, quando foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, foi por causa da inveja. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, quando veio da batalha contra os filisteus, a sua fama se espalhou pelo reino, levando Saul a tentar matá-lo. Saul tentou matar Davi por inveja, porque Davi estava prosperando, porque o ministério de Davi estava crescendo e alguém estava com inveja, Saul, e tentou tirar a vida dele. Davi teve problemas com essa palavra inveja quando possuiu Batseba, mulher de Urias, levando também a matar o seu marido. Isso tudo por causa do pecado da inveja. Judas e os fariseus, quando entregaram Jesus às autoridades, olha o que diz Mateus 27, 18, porque sabia que o haviam entregado por inveja. Está na Bíblia. Olha bem, finalmente quero deixar duas referências importantíssimas aqui na Bíblia Sagrada para que você reflita, para que você pense, para que você imagine o quanto você tem que se sair fora, se abster da inveja. Olhe bem, Marcos 7, 22. As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, estas coisas faz mal para o homem. Estas coisas não provêm da vontade de Deus. Romanos 1, 29 diz assim: tornam-se cheios de sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros. Que Deus possa nos guardar desses adjetivos, dessas qualidades que só nos fazem mal, mas que o Senhor possa nos dar vitória e você continuar prosperando na sua vida espiritual, no seu ministério, nos seus negócios, na sua vida material, dentro da sua igreja com o seu pastor. Continue crescendo, continue buscando, deixa quem está querendo te atrapalhar para lá. O Senhor é quem vai cuidar, mas ore por eles, ame, não vingue o seu irmão, vigie, tenha prudência para que o Senhor possa continuar lhe abençoando nesta tua jornada, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, te sou grato por esta palavra nesta manhã, que o Senhor possa continuar conosco, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa continuar abençoando os teus filhos. Aquele, Senhor, que ainda
tem esse espírito de inveja dentro deles, na mente dele, que o Senhor precisa libertar, porque é pecado aos seus olhos. Que Deus possa nos guardar, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Como se comportar com relação à inveja. Se você for possuído por algum momento no teu coração, na sua mente, por inveja, clame pelo sangue de Jesus. Deus está falando conosco nesta manhã sobre a inveja. E ele diz mais, inveja é pecado. Que Deus te abençoe. Logo mais às 14 horas, estaremos aqui num grande trabalho da tarde do Circo de Oração. Amém.